Olha só esse exemplo. Calcule a área da coroa circular abaixo, certo? E o que é uma coroa circular, pessoal? Vocês conhecem por coroa, com certeza, aquele objeto que fica na cabeça dos reis, né? Do rei, ou da rainha, ou do príncipe, ou da princesa. Fica rodeando a circunferência da cabeça, certo? Então, uma coroa uma coroa circular, a definição é parecida com isso mesmo, viu? É algo que fica ao redor de uma circunferência mais interna. Então, você vai ter aí duas circunferências, certo? Uma circunferência maior e uma circunferência menor, certo? Esse objeto que está aqui entre as duas circunferências, a gente chama de coroa circular, certo? Então, se é para a gente calcular a área da coroa circular, então a gente tem que calcular essa áreazinha ao redor da circunferência menor, certo? Essa área que está entre as duas circunferências, certo? Então a ideia é essa. Se você quer calcular essa área que está ao redor das duas circunferências, você vai calcular a área desse círculo grande, certo? Então eu vou desenhar aqui esse círculo grande, fazer ele mais ou menos do mesmo tamanho, né, que ele está aí. Você vai fazer o cálculo da área desse círculo grande, certo? Ele tem raio 8 centímetros, né? Certo? E vai calcular a área desse círculo menorzinho que está interno aí, certo? Então, eu vou fazer ele bem pequenininho aqui. Ele menorzinho aqui, certo? Mais ou menos do tamanho que ele está aqui internamente, né? Certo? Então, você tem essas duas figuras. Você tem um círculo maior, que é esse de fora, e tem esse círculo menor, que é esse de dentro, certo? Esse círculo de dentro tem raio 2 centímetros, né? Vou colocar aqui embaixo, fica melhor. Certo? Então, a lógica aí é você calcular a área desse círculo grande e a área desse círculo pequeno. O que você vai fazer para achar essa área da coroa circular, do que está ao redor? Você vai pegar o resultado da área desse círculo e retirar o resultado da área desse círculo pequeno. Vai restar exatamente o que está ao redor, certo? O resultado dessa área menos essa área vai ser a área da coroa circular. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Como é que a gente calcula a área desse círculo grande, então? A gente vai fazer a área desse círculo grande é π vezes o raio ao quadrado, como a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, certo? No lugar do π, geralmente eu coloco 3,14. Só que nesse caso, eu não vou substituir o valor do π. Vocês vão ver por quê daqui a pouquinho, viu? Eu só vou substituir o valor do r, certo? A medida r. O raio aqui mede 8, então vai ficar 8 ao quadrado. Olha só, eu não substituí o valor do π. Por quê? Porque depois a gente vai fazer uma continha de menos. E esse π vai aparecer nessa conta aqui também, quando a gente for calcular a área dessa circunferência aqui. Então, vai ficar muito mais fácil se eu não substituir o π, certo? Então, eu vou deixar assim, ó. π vezes 8 ao quadrado, como é que fica? 8 vezes 8 dá 64.
64π, então, né? Π vezes 64 é a mesma coisa que 64π. Então, essa área maior é 64 vezes π, certo? Então, a gente vai deixar assim, com esse π. Vamos entender já já direitinho por que a gente vai deixar esse π, certo? Agora, essa área aqui, ó, já essa área aqui também é π vezes esse raio aqui, só que esse raio é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, certo? Então, essa área aqui é 2 ao quadrado dá 4, vai ficar 4 vezes π. Então, aqui é 4π. Olha só que interessante, gente. Se essa área é 64π e essa área é 4π, e eu só quero saber a diferença entre essas duas áreas. Por que a diferença? Porque se eu fizer essa área menos essa área, eu encontro essa região aqui, que é a da coroa circular. Se eu fizer 64π menos 4π, eu encontro essa regiãozinha aqui, ó. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Essa áreazinha da região da coroa circular, né? Eu vou colocar a área da coroa, certo? A área da coroa vai ser 64π menos 4π. 64π menos 4π dá 60π. Ok? Então, eu posso deixar nessa unidade aqui, ó. Nessa unidade não, desculpe. Eu posso deixar nesse formato aqui 60π, ou eu posso multiplicar por 3,14, já que o π vale 3,14, certo? Se a gente multiplicar por 3,14, a gente vai ter outro resultadozinho aqui, mais organizadozinho, certo? Mas se eu quiser deixar 60π, eu deixo 60π, certo? 60 vezes 3,14, eu vou fazer aqui para simplificar, só 6 vezes 3,14, certo? Por quê? Porque esse zero aqui eu posso acrescentar no final, certo? Fica mais fácil. 6 vezes 4 dá 24, boto o 4, vai o 2. 6 vezes 1 dá 6, com 2 dá 8. 6 vezes 3 dá 18. Tem duas casas decimais, então vai ficar 18,84, certo? Só que eu só multipliquei o 6. Tem esse zerozinho aqui, então eu vou acrescentar mais uma casa decimal ali. Ao invés de 18,84, vai ficar 188,4, certo? 188,4. E aí a unidade de medida de área, né, eu tenho que deixar em centímetros quadrados, certo? Muito bem. Então a ideia é essa, ó. Calcular a área de uma coroa circular. Você calcula a área desse círculo maior, calcula a área desse círculo menor e retira essa área do círculo menor do resultado da área do círculo maior. É sempre assim, certo? É simples e você pode até fazer direto sem esses desenhos, se quiser, certo? Você pode fazer só a conta, já que você já entendeu que você tem que calcular a área de um círculo maior e retirar a área de um círculo menor, certo? Muito bem, vamos para outros exemplos, certo? Tem mais alguns exemplos interessantes.